Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. A palavra de hoje está em Romanos 12:15, que diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Louvado seja Deus. Querido, dando continuidade à série O que um amigo de verdade não pode fazer ou não deve fazer, hoje nós vamos para a 23ª atitude, que é desejar o mal. Meus irmãos, desejar o mal é torcer para que algo ruim aconteça com alguém. Um amigo que deseja o mal, querido, para você, na verdade, esse tipo de pessoa não lhe ama. Ele te odeia, te detesta. Desejar o mal, querido, é totalmente incompatível com o amor, com o relacionamento e com uma amizade. Entendendo isso, há algumas características que precisamos entender a respeito do amigo que deseja o mal. E dentro dessas características nós temos fatores. É interessante que Provérbios 24, 17, 18, Salomão diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçasse, regozije do... deixa eu refazer aqui. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije no teu coração. Pronto, agora foi. Então, se Deus condena, alegrar-se com a queda de um inimigo, quanto mais desejar mal para uma pessoa e para um amigo. Então, a verdadeira amizade busca o bem, a verdadeira amizade corrige, incentiva, ora um pelo outro. Então, quem deseja o mal revela, na verdade, um coração contaminado pela inveja, pelo egoísmo e, acima de tudo, pela maldade. Então, primeiro fator, alegra-se com as dificuldades do amigo. Então, pessoas que desejam mal ao amigo, ele se alegra quando aquele amigo está em dificuldade. Em vez de sofrer, pelo sofrimento do amigo, ele sente satisfação quando o outro enfrenta dificuldades, problemas, enfim. Ele se alegra com isso. Provérbios 17:5 diz: o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Irmãos, a característica desse tipo de amizade ou desse tipo de amigo é, primeiro, comemora fracassos, fica satisfeito com derrotas, demonstra pouca compaixão ou nenhuma e alimenta sentimentos de superioridade. Segundo fator, tem inveja da conquista dos amigos, ou seja, não consegue celebrar o sucesso do outro porque deseja ocupar o lugar dele. Tiago 3,16 diz: aonde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins ou de coisas más. A característica desse perfil de amigo é competição constante, ciúmes, comparações, tristeza diante da sua vitória. Então fique atento a esse tipo de comportamento. Queridos, terceiro fator, fala palavras que ferem e também desanimam, ou seja, usa a língua para enfraquecer, para humilhar e desencorajar. É terrível esse tipo de pessoa. Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A característica deles são críticas destrutivas, e eles fazem isso muito bem, é uma arma de matar a boca, humilhações, ironias maldosas, são extremamente irônicos, e comentários ofensíveis. Querido, é terrível. Quarto fator, torce para que o amigo fracasse. Em vez de desejar o crescimento, o sucesso, espera que os planos do outro não dê certo, que seja arruinado. Ou seja, Romanos 12:15, como nós lemos no início, como base: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o comportamento correto. Esse é o princípio, mas na verdade a característica deles são: não incentiva, desestimula totalmente os sonhos, os planos e os projetos, menospreza toda e qualquer conquista e espalha o pessimismo, são coveiros, matadores de sonhos. Quinto fator, planeja ou incentiva atitudes que vão lhe prejudicar.
Ou seja, em vez de lhe proteger, de levar o amigo a um patamar de ânimo, de esperança, muito pelo contrário. Ele leva o amigo ao erro, ele cria situações para causar prejuízo, para que você realmente se sinta destruído, menosprezado. Queridos, Provérbios 3:29 diz: não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Então, em relação à amizade, querido, é terrível quando você confia numa pessoa e, ao contrário disso, essa pessoa, ela te deseja o mal. E você vê ali a execução do mal. A característica é que dá maus conselhos, incentiva decisões erradas, aproveita, né, da sua confiança e age de forma desleal. São todos desleais. São falsos, mentirosos, traidores, enganadores, enfim. É terrível. Sexto fator, espalha informações para lhe prejudicar, sabe? Ou seja, usa os segredos, as confidências para atingir a reputação do amigo. Isso aqui é muito forte, querido, porque isso aqui acontece constantemente. Depois de uma série de bens, de bênçãos, de ajuda, enfim, agora só vê o que não presta, só vê o que é ruim. E foca nisso e isso se torna um troféu, né, para aonde chegar, vomitar esse veneno, esse mal. Querido, Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, querido, haverá uma cobrança, né? A lei da semeadura, ela é muito linda, porque a lei da semeadura, ela é universal. Se você planta o bem, você vai colher em abundância o bem. Mas se você planta o mal, você vai colher o mal também em abundância. Não tem como mudar isso. Foi o próprio Deus que criou. A característica desse tipo de amigo é, primeiro, traição. São traidores. Eles têm uma aparência de piedade, mas não tem nada de piedade. Uma aparência de humildade, mas não tem nada de humildade. Né? Eles são a difamação. Né? Então eles aproveitam, se reúnem para difamar, né? Para contar episódios, situações, tudo de forma, né, que venha difamar, denigrir, destruir realmente, e espalham isso. Espalham, eles sentem prazer, né, falar nisso. E aparentemente essas pessoas são muito espirituais, né, são muito pessoas tão cheias de Deus, aparentemente, é só aparência. Então a exposição de assuntos pessoais, eles expõem, né? Não são todos, né? Mas a maioria expõe. E a quebra da confiança. Então é quebrada, é destruída. Quinto fator, querido, desfaça suas intenções. Nem sempre deseja, né? O desejo de prejudicar é evidente, você não vai perceber. Você está à vontade ali com a pessoa, você acha que é amigo, que é amiga, né? E muitas vezes, né, o mal está escondido ali de trás de palavras agradáveis, bajulações. Cuidado com bajuladores. Todo bajulador trai, mente e abandona. Cuidado com bajuladores. E cuidado com pessoas com autojustiça. Autojustiça, os donos da verdade. Aqueles que são donos da verdade, aquelas que são donas da verdade, eles são certinhos, perfeitinhos, santinhos, bonitinhos, eles são, sabe, a quarta pessoa da Trindade. É um negócio assim impressionante. Então o provérbio 26, 24 a 26, bem resumido, ele diz: aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior encobre o engano. Ou seja, a característica desse perfil de pessoa, primeiro, hipocrisia. São extremamente hipócritas. Você não consegue perceber isso. Só depois do mal ser executado. Falsidade, né, faz parte. A manipulação, né, tem deles que até chora, parece que é humilde, parece que está arrependido. E as intenções ocultas,
né? Por trás daquele choro, daquela aparência, existe um mal vivo ali, existe um mal operando. Então devemos ter cuidado com isso. Querido, quais são as consequências, né, de quem deseja o mal? As consequências de desejar o mal a um amigo. Primeiro, querido, vai formar um trauma, uma ferida, não só emocional, não só psicológica, mas uma ferida social. Essa ferida vai prejudicar, porque essa pessoa vai se fechar para todos. Essa pessoa vai achar que todo mundo é igual, que todo mundo tem um perfil da maldade daquela pessoa que ele confiava. Segundo, a raiva e o desejo de vingança vai vir muito grande. Por quê? Porque todos somos humanos. Então você não está isento de sentir raiva, você não está isento de desejar vingança, você não está isento de querer pagar na mesma moeda, de olho por olho, dente por dente. Não, você não está isento disso. Você vai sentir vontade, desejos, vai vir sobre você, mas cabe a você dominar. Cabe a você realmente, né, fazer como o Senhor disse para Caim, né? Cabe a você dominar. Então você tem um poder de escolha e um poder de decisão. Então, querido, perda total da confiança, realmente isso acontece. Você perde totalmente a confiança naquela pessoa e, como já falei em muitos casos, né, você coloca todas as pessoas como aquela pessoa que traiu. Então você se torna uma pessoa, sabe, individual, muitas vezes egoísta, porque você não confia mais. O isolamento emocional, o isolamento geográfico, o isolamento, né, social, o isolamento espiritual, ou seja, se afasta totalmente, se afasta. O ciclo de maldade, querido. Quando você não tem a percepção, a sensibilidade, quando você não tem o discernimento sobre isso, então me perdoe, eu errei, e vai dar certo, e dá um presente, e chega junto, e tal, e convive, e depois aquilo se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. E aí, querido, tem casos que precisa dar um basta. Em alguns casos, querido, existe a morte do relacionamento, né? Ou a morte física. Em alguns casos, como eu falei, a vingança ela é executada. Há casos, né, que o amor dentro de uma amizade se transforma em ódio terrível, se transforma em uma ferida, em um câncer, né, que não tem mais jeito, que é incurável. E isso leva ao afastamento de Deus, pessoas se desviam, famílias se desviam, se decepcionam e tantos males acontecem. E a condenação espiritual, querido, né? Deus vai prestar conta com todos, né? Deus vai prestar conta, nada está oculto aos olhos e ao entendimento do Senhor. Querido, a palavra do Senhor nos instrui em Provérbios 24, 17, 18, não se alegre quando o seu inimigo cair, não deixe que o seu coração, né, se alegre quando ele tropeçar, pois o Senhor verá, né, e desaprovará e afastará a sua ira do inimigo. 1 João 3,15, ele diz, quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna habitando nele. Então, não é só uma questão de relacionamento, é uma questão espiritual. Por quê? Porque atinge diretamente, agride diretamente os princípios. Lembre-se disso. Mateus 5, 43, 44 é maravilhoso. Se você puder ler depois, Mateus 5, a partir do 43, né, 44, aqui de forma bem resumida, ele diz, quando vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie, né, o seu inimigo. Eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Né? E ele diz assim, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, assim, a ordem é totalmente contrária às emoções feridas, à carnalidade, né, a comportamentos de vingança. Então, aquilo que nós aprendemos do Senhor e devemos praticar é na contramão da carnalidade, é na contramão, sabe, das questões humanas, porque é espiritual, querido, e é poderoso. Então, cabe a nós, de fato, pedir a misericórdia do Senhor, quando estiver numa situação como essa, numa relação de amizade como essa,
sabe, ter a fortaleza do Senhor, ter a graça do Senhor de suportar e saber lidar com isso. Irmãos, quais são os exemplos bíblicos, né, de pessoas, de personagens que desejaram o mal do outro? Então vamos lá. Primeiro exemplo, Saul desejando o mal de Davi. 1 Samuel, né, 18, 19, Saul ele não só deseja o mal de Davi, né? Saul, além de desejar o mal, ele tenta matar Davi, né, de várias formas, querido. Ou seja, o ódio dele o consumiu, ele terminou morrendo. Ou seja, a sua luta pessoal, o seu ódio particular, né, o levou à destruição. Os irmãos de José também desejaram mal a José, querido. Gênesis 37, eles não só desejaram mal, mas eles lançaram ele dentro de um buraco, né, vamos chamar aí de cacimba, de um poço, né, a Bíblia chama poço, venderam como escravo, no intuito, foi um assassinato emocional. Eles mataram José no coração, na verdade. Né, porque a Bíblia diz, não matarás nas versões atuais, mas nas versões antigas, né, tem lá, não assassinarás. Porque não matarás, ou seja, você literalmente vai lá e mata. Mas não assassinarás, é interessante porque quando você deseja o mal, você assassina no coração. Então é muito mais profundo. Essa versão ela é muito mais interessante e ela é muito mais propícia. Por quê? Porque se eu desejo o mal, se eu odeio, querido, e se isso tem consumido o meu coração e tem controlado o meu coração, é um assassinato. Então, é interessante porque eles não só desejaram mal, eles fizeram mal e eles agiram com maldade. Né? Mas Deus ele entra e intervém na vida de José e lá na frente José perdoa os seus irmãos, restaura essa comunhão e se torna um instrumento de bênção, não só para a sua família, para a sua casa, mas para muitos povos. Querido, os inimigos de Jesus também, querido, eles desejaram mal, eles fizeram mal. Mateus 27, né? Eles o crucificaram esperando a sua morte, não só desejaram, eles executaram mal. Né? No entanto, era um plano de Deus. Né? E o Senhor muda a nossa realidade por conta disso. Mas o princípio, né, dos inimigos foi a maldade, a crueldade, né? Um coração realmente distante de Deus. Mas qual é o contrário de desejar o mal? É desejar o bem. Esse é o contrário. Qual é a qualidade de quem deseja o bem? É muito lindo, por quê? Porque celebra o sucesso do outro, se alegra, ora pelo outro, né, para o bem, né, para que Deus abençoe, transforme. A pessoa que deseja o bem, ela tem ausência de inveja, ela não é invejosa. Ela ama o crescimento do outro. Ela tem compaixão, ela ajuda, ela é generosa, ela é leal, ela honra, ela respeita, ela considera. Querido, é diferente. Desejar o bem. O resultado de quem deseja o bem. Ou seja, quando você deseja o bem a alguém, o que é que acontece? Primeiro, você cria, né? Você cria um relacionamento, né, forte. Um relacionamento onde há apoio, ajuda. Você fortalece o relacionamento. Você reflete o caráter de Deus. Você experimenta a alegria e celebra junto essa alegria. Você cria ciclos de bênção, ciclos de vitória, ciclos, né, onde vocês se unem, se juntam, né, para glorificar a Deus, para orar, para, né, cantar ao Senhor. Vocês se tornam instrumento de Deus para abençoar não só um ao outro, mas outras vidas. E por último, você cria, aleluia, um relacionamento puro, forte, saudável e duradouro. Meu irmão, Jesus como fiel amigo, Jesus ele não só desejava o bem para os seus amigos, mas para todos. Jesus ele é a essência do amor. Jesus é a resposta de Deus em amor. E isso é poderoso. Mesmo quando eles, né, o abandonaram, mesmo ele desejava o bem. Jesus foi abandonado, foi rejeitado, Jesus foi traído, né? Tantas coisas fizeram com Cristo, mas ele orou por eles,
né? Jesus ele faz uma oração lá em João, né, 17, e diz que todos sejam um, assim como eu sou com o Pai. Então, Jesus ele transforma, né, o mal em bênção, a morte em vida. Senhor, ele ressuscita e ele traz realmente a oportunidade de nós recebermos a autoridade para destruir todo o mal. Então nós recebemos autoridade para destruir o mal e não para ser instrumento do mal. Então Jesus ensinou a importância de não só desejar o bem, mas de ser instrumento de bênção na vida dos outros. Jesus instrui lá em Mateus 43, 44, lá no final ele diz: ama os seus inimigos, orem pelo que os perseguem. E isso, querido, é poderoso. Irmãos, na prática, se você é um amigo de verdade, ou se você quer ser um amigo verdadeiro, ou se você é um amigo verdadeiro, algumas coisas são importantes. Primeiro, deseje o bem para os seus amigos. Deseje a vitória. Não só torça, ore por eles, ajude, seja uma ferramenta de bênção. Celebre o sucesso, as conquistas, as alegrias, se alegre. Né? Ore pelo bem-estar, pela saúde, ore para que o Senhor os proteja, ofereça apoio, crescimento, não só diga conte comigo, mas esteja lá quando ele precisar, e não precisa de convite para ir, querido. Recuse-se desejar o mal, não pague mal por mal, não se vingue, querido, não faça isso em nome de Jesus. Crie um ambiente onde o bem-estar, querido, não só é desejado, mas é executado. Seja exemplo, né, de alguém que faz o bem, de alguém que derrama o bem, de alguém que não só ministra o bem, mas carrega essa graça sobre a sua vida. Queridos, um amigo verdadeiro deseja o bem. Um amigo falso vai sempre desejar o mal. Desejar o bem é a marca de uma verdadeira amizade. Desejar o mal é a marca de uma falsidade, de uma hipocrisia dentro de uma amizade. E para fechar, meu irmão, desejar o mal é incompatível a uma amizade verdadeira. Um amigo que deseja o mal, ele não o ama, ele o detesta, odeia, ele é falso, hipócrita, ele mente, querido. Mas desejar o bem é uma marca daqueles que amam o Senhor, daqueles que carregam e têm compromisso com os céus. Quando você escolhe fazer o bem, você está refletindo a imagem de Cristo. Isso é poderoso. Você constrói um relacionamento que seja próspero, que seja saudável, duradouro e acima de tudo, você estabelece a bênção do Senhor de forma genuína. Você é um instrumento do bem e da bênção. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, declaro sobre você a graça do Senhor, que a mão do Senhor te faça prevalecer, que o Senhor te faça ter vitória, que o Senhor repreenda todo o mal e que você viva em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, há um Deus do céu olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Um abraço, compartilhe com quem você ama, deixa seu comentário. Deus te abençoe.